sentimos se estamos sentados nessa mesma onda espiritual, porque todo nosso estado, toda a criação, toda a realidade está cheia dessa onda. Tratamos de entrar nessa onda em comum e que possamos sentir isso juntos, cada um em seu caminho, tal como eu escuto, digamos, o meu amigo escuta uma melodia e ele experimenta essa melodia segundo as suas qualidades. E eu sigo as mesmas, mas se temos algo em comum, essa melodia, que uma fonte em comum, e assim desperta em nós qualidades diferentes, mas nós estamos identificados com a mesma fonte, e nisso nós nos identificamos, senão não nos iríamos encontrar. Sim, somos diferentes, mas sentimos essa diferença em que estamos e nos encontramos e nos conectamos a essa fonte. Cada um de nós se conecta a essa fonte. Por isso, essa fonte nos conecta. Então, nisso nós somos iguais, senão não podemos seguir. Sim, porque senão nós não podemos conectarmos uns aos outros. Nós descobrimos através desses telefones, por exemplo, mas isso não é uma conexão. O que se conversa na Kabbalah é algo completamente diferente, sem palavras, não nos enviam alguns tipos de mensagem a outras pessoas. Sim, mas que disso nós tentamos nos elevar nessa mesma frequência, chegar a essa frequência. Como descobrir esse campo, e nisso nós nos encontramos juntos. E isso nos obriga a conectar-nos. Sim, porque às vezes não queremos conectar-nos uns aos outros. O Rav diz, sim, as pessoas devem conectar-se com algumas pessoas se isso o acalma, o preenche, mas não necessita isso. Nós vemos que o nosso egoísmo hoje em dia, segundo, nós não necessitamos isso. Vemos como as pessoas nos interessam em demasiado. O Semyon. Então, essa base é o mesmo, Rav. Na Kabbalah, o avanço é diferente, porque com isso eu já começo a alcançar minha vida espiritual, o meu estado eterno, que todo o tempo nós vamos elevando, e não que passe, que inclui dentro de si tudo que exige nós como pessoas comuns que sentimos hoje em dia, mas com isso, quando começamos a entender o que é a Kabbalah preparou para nós, então, realmente, isso realmente impressiona, deixa a pessoa muda. Mas, no lugar disso, nós nos ocupamos agora com todo tipo de meios, como telefone, como meios de comunicações, como tratamos dessa comunicação entre nós, numa dezena, em grupo de 8, quando nos reunimos, chegar a uma conexão tal na qual, ao nível de pensamentos, e nós podemos desconectar uns aos outros. E essa comunicação, essa conexão, vai incluir dentro de si o presente, o passado, o futuro, tudo que passa conosco e toda a humanidade. Isso quer dizer, é uma forma de conexão completamente diferente. Mihailovich, nós gostaríamos de falar de como chegar a essa forma na qual nós temos uma comunicação sem palavras entre nós. Agora, para isso, como preparamos os workshops, mesas redondas e etc. Irá haver um congresso onde virão muitas pessoas novas, e aqueles melhores estarão pela primeira vez no workshop, e preparamos várias formas para como a pessoa que tem que preparar-se a si mesmo para esse ato que se chama workshop, e como comportar-se com essas normas. Essas normas são parecidas com o que você falou. Bem, primeiro que nada, vamos ver que tipo de normas internas teremos que nos preparar.
dizer as pessoas que veem a primeira norma é a predisposição para poder despertar de qualquer caminho e relações cálidas entre os outros. Então, como podemos fazer isso? Através dos jogos, tem que falar, tem que ter uma relação calorosa, senão eu não posso ir no próximo grau de resolver algum tipo de problema. Sim, o tema aqui é muito mais profundo. Nós vivemos num espaço chamado Boré, que é um campo. E para poder sentir esse campo, nós necessitamos criar dentro de nós algum tipo de campo de qualidades paralelas dentro dessa nossa parte. E este campo, esse otorgamento, esse amor, conexão. E nós não temos essas qualidades. Não temos, porque criamos um começo como uma qualidade oposta a essa qualidade desse campo. A qualidade de receber, de não tomarem atenção aos outros, deixando levar-nos, porque nós precisamos nos encontrar nessas qualidades nesse campo. Como fazemos isso? Precisamente através da conexão correta entre nós. Quando tratamos de conectar-nos em estados tais em que estão baseados no nosso egoísmo, na escolha de que nós rejeitamos uns aos outros e tratamos de cuidar desse espaço entre nós e tratamos de não aproximarmos demasiado, senão que danificamos nossa alma e nós somos egoístas, tão egoístas desde o começo que participamos por cima do nosso ego, assim, criar condições entre nós que esse campo comum nos preencha, para que possamos poder captar esse campo nesse novo sentido que é chamada essa conexão comum entre nós. Então, nós criamos tais condições e vamos poder começar a sentir esse campo em comum. Quer dizer, nós vamos descobrir a força em comum, o Boré, esse programa, essa força, o seu programa, o seu pensamento entre nós e em relação aos demais, e vamos poder entender como podemos atuar corretamente. É isso que temos que fazer, sentir que existimos nesse campo, como em um estado de plenitude, eternidade, etc. Então, para alcançar essas qualidades desse campo e poder sentir o segundo princípio da igualdade de forma, nesse princípio de similaridade, que temos que conectar-nos entre nós, criar condições entre nós, e por isso todos esses exercícios que usamos, o seu propósito é nos ajudar a levarmos esse estado que, por cima do nosso egoísmo, apesar do meu egoísmo, sem anulá-los, mas simplesmente levarmos por cima deles e conectamos entre nós. E é uma prática muito difícil, que toma muito tempo, mas está aberto para todos aqueles que querem e podem adquiri-lo. Então, ele descobrirá a força superior que está no nosso mundo e entender por que passa e abrir os seus olhos para ver tudo que passa, tanto agora nesse mundo, nessa vida, e também tudo que está fora de nós. Mihael, a próxima pergunta é muito importante no círculo e também dirigir-nos de uma forma tal que haja uma segurança para poder solucionar qualquer problema. E onde está essa segurança? O Sim, é impossível, depende do momento que eu quero que compartilhe, né, ou que as pessoas às vezes querem solucionar de imediato. E problemas espirituais, por exemplo, problemas espirituais, disse o Ravi. Desculpe, eu perdi É algum tipo de círculos, é uma conexão entre essas pessoas que se conectam entre si, tratam de buscar um ponto de conexão entre eles, e nesse ponto começa a sentir ao Criador, essa força, esse campo. Então, nessa mesma medida, ele pode solucionar todos os problemas. Há uma papel importante que tem que ver a mim mesmo e incluir. O Ravi diz, eu não sei o que você quer dizer, a intenção dos que participam. Digamos que eu valorizo eles mais do que a mim mesmo, mas não que eu seja o último, que eu não faça isso, que não vai me unir, que vá me unir.
Pergunta. Nos explicam o seguinte. Durante o trabalho no workshop, nós vimos como se dá o nascimento de uma opinião, de um pensamento em comum. Digamos que isso se forma frente aos nossos olhos e passamos a ser um só. Então, onde essa força em comum depois disso desaparece? O Rav diz, todos os nossos alcances, digamos ontem, por exemplo, nós sentimos bem. Hoje em dia que nós vamos ter uma reunião de amigos em comum com todos os amigos e então vamos sentar, tratar de estar juntos como um homem, como um só coração. Mas o melhor, finalmente, nessa reunião, poder sair até esse estado ao qual vão poder sentir o mundo superior. Esse campo do Criador que se chama Boré. Por isso que o melhor é passar esse dia e amanhã desapareça. Por que vai desaparecer? Porque assim, isso lhes dá a possibilidade de uma vez e outra vez de criar um novo grau, qualidades novas. Essa mesma generalidade, essa mesma inclusão entre e descobrir esse campo em comum de qualidades novas completamente. E isso é algo completamente diferente, uma vez e outra vez. E se essa qualidade se escapa e vocês tratam de tomar a inclusão correta entre vocês, ao final que vão poder alcançar um estado tal que essa qualidade há de dar-se. Então, nós podemos fazer um upgrade nisso e causar isso sempre. Pode ser que desapareça ou não desapareça. O Rav, sim, se vai acumulando. Se bem que agora você vai ter as emoções entre vocês para não molestá-los no alcançar os novos estados, as novas conexões desse campo criado. Há uma norma, pergunta. Quando eu falo e eu otorgo, então os participantes recebem ao contrário. Como é possível assim? O Rav, não é necessário que seja assim. Não é realmente necessário. Eu posso falar e receber. É melhor não dar. Tudo depende. Tudo depende das intenções do homem. É algo mais difícil é escutar alguém. Como posso... Digamos, uma pessoa pela primeira vez, como pode realmente escutar? O Rav diz, eu me imagino, a mim mesmo, eu me imagino como se me encontro numa cena de ação do Criador e que, através dos meus amigos, que o Criador atua e que interessa primeiro que nada, é como eu relaciono isso. Pode ser que relacione isso de uma boa maneira, ou melhor com crítica, ou com satisfação, ou mesmo com ódio, com amor, ou com misericórdia, melhor com... Você olha a minha reação? Sim, eu vejo a reação sobre o que eles dizem dessa maneira. Eu tenho que elevar-me por cima de todas as minhas reações, por cima de tudo que dito, e num estado de minha conexão com eles, Mihael. Então, através deles, o Criador vem comigo, sim. Boré me mostra que estado eu me encontro. Eu tenho que chegar em cada situação, não importa o que vai dizer os amigos. Pode ser que é melhor, não é correto, segundo a opinião, ou eu não me gosto, aquele odeio, isto. Mas eu tenho que ver essas qualidades e alcançar, através disso, o amor ao que diz isso. Inclusive, se me diz as coisas mais repelentes para mim. Porque eu não vejo a ele. Porque eu vejo que o Criador é através dele. E Mihael, então, o que disse? Então, é muito importante. Digamos, temos umas normas de que, digamos, todo tipo de conta de todo tipo de história de sua vida, então tem que levarmos por cima de toda a existência material. A pergunta é assim, então sobre o que está proibido falar e o que está permitido? Porque eu sei que na Kabbalah nós não falamos, por exemplo, de nossos alcances pessoais. Ou como eu sinto o Criador. E por outra parte é possível falar, digamos, a grandeza dos amigos, ou numa linguagem de
O Ravi diz, sobre a grandeza do Criador é possível falar, mas não com relação a mim mesmo, não como eu sinto isso. Eu digo tudo corretamente, nós nunca falamos das sensações pessoais ou qualidades internas, para não danificar os meus amigos. Eu não quero, digamos, pôr dentro de minha sensação, minha opinião, mas na verdade, opinião sim, na verdade, é possível falar numa linguagem dos artigos ou é possível que não? Desde nossa parte, o Ravi diz, é melhor não falar nas linguagens dos artigos. Se você lê um artigo, ok, mas eu tenho que falar de uma forma clara e na direção tem que ser precisamente que através disso eu dou a impressão aos meus amigos e pode ser que eles elevem a sensação de conexão entre nós. Samuel, se eu tenho um amigo que lê, cita assim, e isso me tira, o Ravi, não se pode ler citações quando o grupo começa porque não tem pensamentos ou emoções pessoais. Então, por isso, falam segundo situações. As emoções na vida é possível dar, mas não é tão dar exemplo da vida pessoal, porque você não necessita colocar isso para as pessoas. O melhor é fazer isso de uma forma que não sempre se relaciona a um objeto específico, senão que algo que está desconectado. Porque senão isso é uma conversação de que tudo está proibido, o Ravi, porque o Samuel, por que está proibido? Digamos se alguém conta algo e você continua. Não se vê assim de uma forma assim, se você diz algo e você apaga ou abaixa o amigo. Não, isso não é possível fazê-lo. Ou rir-se. E isso, se não está com os cabalistas, todos os caminhos nas gerações, gostavam de canções, etc. Mas digamos que então você pode falar com uma piada com relação a isso? O Ravi diz, sim, é possível. Sim, é possível contar. Os cabalistas também é muito características essa, digamos, contar também anedotas. Mihail, você tem fase precisamente de cuidar do entorno. E por que é importante? O Rav, digamos, nós temos 1 hora e nos reunimos durante 1 hora. E a hora depois disso, nesse tempo, 15 minutos desse tempo eu já falo. Então, onde está o restante dos amigos, do grupo, etc. Digamos que eu tenho que estar nesse ambiente, eu tenho que aprender como fazer isso, eu tenho que entender, se eu abro a boca, eu tenho que dizer de uma forma exata, direta, desde o coração. O Samuel, e se a pessoa não quer, o que devo fazer? Tem que separá-lo? Sim. O mais importante é colocá-lo numa arena e quando o tempo passa. Digamos que se alguém assim, não terminou o tempo, então, se alguém não terminou, o que é de fazer? Sim, irão aprender. Digamos, se alguém fala de uma forma muito boa que todos escutam, as pessoas têm que aprender a amar. Samuel diz, as pessoas não têm que falar, você tem que ocultar. O Ravi, você não precisa, você pode ocultar seus interesses egoístas, desculpem, se você vai dizer, não vai resultar nada disso, porque falamos de leis, mas quando você fala do coração, é tratando de algo especial, porque se sentimos o que você sente no coração, tal como nós somos egoístas, então, de alguma maneira, nós podemos danificar. Por isso, os cabalistas geralmente falam a elevação em comum, a grandeza do Criador, ao que temos que ansiar. Mas, de uma forma geral, é preferível falar do grupo, como está, que sistema especial e que através disso pode alcançar adesão ao Criador. Ou é melhor levar a todo mundo a um novo estado, que já sinta isso. Mihail, é interessante essa pergunta, porque é importante que todos participem e falam.
O Rav, temos que desenvolver os amigos, temos que sentir a todos, temos que saber que cada um deles, apesar de tudo, tem que saber e tem que aparecer, falar, que se entenda a si mesmo mais, que possa expressar-se em si mesmo de uma melhor maneira. Mas se a pessoa não quer falar, o Rav, não vai passar nada, mas de uma forma geral, também no nosso mundo, há pessoas assim, que são mais caladas, e aos contrário, também aqueles que falam mais, mas no grupo nós temos que organizar todas essas coisas e equilibrá-las. Mihail, nós nos anulamos um frente ao outro, o Rav, não cortamos, não escutamos, ou escutamos, aliás. Sim, não importa, o que importa é a opinião de cada um. E se é algo que não me interessa, eu tenho que fazer como se estou interessado. Eu tenho que obrigar-me a escutar para que o meu ego não me ate e que me dê não me ate de poder escutar, porque digamos que podemos escutar e precisamente essas opiniões é que são as mais importantes e efetivas para mim. Pergunta, às vezes passa que um amigo fala e fala. Já sobre isso disse o Rav Samuel Baal Sulam escreveu que a crítica é o que desenvolve a mente. Depois disso, escreve a nós, ao contrário, que está proibido passar uma crítica. O Rav diz, Baal Sulam escreveu as coisas completamente diferentes. Escreveu que a direção crítica na sociedade, em todas as conexões, é algo necessário para o desenvolvimento, e isso se entende. É uma direção completamente emocional, mas no grupo nós temos que levarmos por cima dos esclarecimentos individuais. Nós não devemos rejeitar e levamos a conexão entre nós. Por isso, no grupo não deve haver nenhuma crítica. Somente na conexão, até ponto que vejamos que amamos a todos como você ama seus filhos, é o mesmo. Não importa que um é assim ou outro assado. Mas quando ele de cima te diz algo, você começa a discutir com ela, apesar que você entende que tem razão, é o mesmo aqui. E o Samuel, então a crítica é quando eu sou melhor que quem estou criticando? E me pergunta, eu não entendo nada, é impossível falar no meu coração? Então, inclusive, passar crítica. Então, como é possível? O Rav, com suas palavras, você não fala citações. Os kids falando de citações, fale sobre elas, mas fala com o teu coração. Outra pergunta, a igualdade. Não há mais ou menos importante, são todos iguais. O que quer dizer o Rav? Pequeno ou grande não pode conectar-se, eles têm que estar no mesmo grau. Na espiritualidade, a conexão pode se dar segunda medida de igualdade de forma. Você para mim e eu para ti somos iguais. Uma vez para ti, outra vez, por isso estou mais alto, uma hora estou mais alto, outra vez você mais baixo, e outra estou para mim, então outra vez diferente. Então, como resultado, somos iguais. Digamos que escutamos o tema, ou que se responde a pergunta do mestre. Por que somente um tema? Por que não podemos ressaltar? Para não confundirmos um com o outro, somente para não nos confundirmos. Não há que saltar isso. Boris, agora, nós estamos numa época em que as pessoas... É muito difícil falar sobre um só tema. E, nós vemos como os amigos, pessoas muito elevadas, é muito difícil conversar. Todo o tempo eu acabava de uma conversação a outra, não era possível falar em profundidade sobre um tema. Pode ser que não entenda de uma forma séria e não entende que é importante e que não. E por isso vou saltando de uma para outra. É uma qualidade do ego, que inclusive nem sequer aceite que é importante que não. É chegado no estado no qual estamos, na metade da obscuridade, e não entendemos de onde, para quê, por quê. Senão nós estamos de um ao outro. Mihail, é importante continuar o que o amigo disse, eu posso dizer algo próprio. O Rav, o melhor é dirigir um tema nosso
É importante escolher um tema, um tema conhecido, qual se preparam para esse tema. E, digamos que estamos em encontro na dezena ou com mais pessoas, devem alcançar e tem que ter um propósito. E temos que esclarecer esse propósito. E assim, ao final de nosso encontro, nós vamos entender o que esclarecemos em algum tipo de aspecto de relação entre nós com o Criador. Samuel, a ajuda no workshop, isso nos vai ajudar a entender sobre Pitha. O Rav, sim, quando começa a estudar Taz e depois do Congresso de Vilnius, vamos começar a estudar Taz. Pelo visto, a parte 3, Ibur. Sim, Ibur, o embrião. Então nós vamos sentir até que ponto é importante estar juntos na aula. Estar conectados. E vamos começar a esclarecer em nossos encontros, nos encontros com o grupo, essas mesmas perguntas conectadas com isto. Pergunta, e o material não é simples, o material não é simples, mas há de senti-lo. Mihael, há pessoas que já muitas vezes participaram em dezenas e há novos que vão participar pela primeira vez. Em um congresso é que o melhor convenha que alguém dirija. Digamos, nós temos workshop nos quais haverá alguém, um moderador, e alguns que vão sempre vai ter alguém que dirija, que explicam as normas, as leis. O melhor, vale a pena tratar disso dividir em todos os workshops. A entrada grupo, alguém que modera, dirige, Mihael. Aqueles que são... Não, os novos não vão sentir sós. Ele tem que sentar juntos com todos. Ele não pode sentar juntos, afastados. Inclusive os que não se conhecem ou que se conhecem. Bom, quando eu passei exames em uma universidade, preparei isso com os amigos e estava na entrada. O diretor, uma pessoa que organizava, tomou um e você sente aqui, toma outro, sente o outro lado. Nós sentamos completamente separados, até hoje em dia, sim. É algo muito sério. O mesmo no grupo. Realmente, misturar a todos. E não é necessário alguém que dirija, senão que o grupo em si, dentro de si, que haja algum tipo de direção. Há de ocupar-se disso desde agora. Samuel, os cabalistas cuidam de espaço entre eles ou o Rav? Entre eles, os cabalistas cuidam desse espaço para não anular-se um ao outro, para não entrar um no outro. Não sei como dizer isso. Como ao coração, mas entre os cabalistas não se relacionam com isso de nenhuma maneira, somente para poder criar algum tipo de programa de disseminação externa. Pergunta. É necessário restringir as distâncias, o Rav? Isso na escolha de que estamos juntos e que alcancemos o Criador? Entre nós não podemos conectar, nós temos que entender isso. Nós somente nos comunicamos dentro do Criador. Samuel, digamos, eu vejo como relaciono ao que eles dizem. Então, qual é o que eu vejo? O Rav diz, não há nada com isso. Você tem que estar e tratar de levar-se por cima do seu ego. Samuel, na escolha que não estou de acordo com eles, o Rav, sim. O Mihael, no círculo, cada um está em diferentes fases, quando dá e quando recebe, quando fala ou quando escuta. Qual é essa diferença em cada uma dessas fases e quando é equivalente, quando nós estamos? Ou é melhor uma fase mais importante? O Rav, nunca somos equivalentes, nunca em nada. Somente somos equivalentes na escolha de que tratamos de sentar a todos para poder descobrir entre nós a qualidade de otorgamento, doação e amor chamada Boré.
Se nós sentamos entre nós, né, necessariamente, nós podemos sentir as mentes, mas na igualdade entre nós, isso é o fortalecimento ou um esforço de aproximar-nos ao Criador. E nisso sim nós somos equivalentes. Mihail, muitas vezes no grupo nós falamos do centro do grupo, dirigimos ao centro do grupo. O que é? O Ravi diz, centro do grupo é onde nós anulamos nosso ego, nosso eu, e conectamos o nosso pão no coração, o nosso anseio, por fora de nós. Mihail, a primeira vez que sinto uma pessoa, como pode anular o seu ego? O Ravi, então não. Quem se senta conosco, participa com todos, como uma criança, que se levamos sobre as mãos, assim, está em nossas mãos. Samuel, então não lhe molesta que sentem com os antigos? Não, para nada. O nosso grupo está preparado para isso e nós estamos dispostos a receber todos. Samuel, o que quer dizer elevar-nos por em cima do ego? Segundo suas respostas, como? Como estar de acordo com outras palavras ou é melhor com o pensamento dos amigos? O Rav. O que quer dizer por estar em cima do ego? Quer dizer tratar de fazer uma conexão conosco, fazer essa conexão conosco a uma melhor conexão possível, uma conexão que seja tal que você relacione aos demais e dentro da sua relação com os demais possa entrar no Criador, descobrir-se, assim você o descobre. Samuel, e estando com isso, atua com isso, o Rav sim, atua com isso, supostamente o que faz, atua como se fosse. Então, realmente, você sabe que realmente não é isso, mas os esforços que fazemos e pouco a pouco desperta em nós a influência da luz e constrói entre nós essas qualidades. Samuel, muitas vezes isso desperta coisas negativas nas pessoas. Deve atuar, mas não é essa a verdade? O Rav diz, na verdade, essa é a verdade. Desculpe, não foi entendido, Aldo. O Rav diz que de uma forma artificial eu me apresento como os últimos dos participantes. O Rav, você que criou o egoísta, não presta atenção, nem importância, nada a ninguém. Somente você pode ser importante. Você entende isso completamente? E por isso você tem que atuar como se tivesse as qualidades completamente diferentes. A quê? Para que precisamente em tua atuação reacione à luz superior. Porque sabe exatamente o que criou em ti e valoriza os seus esforços, que quer ser grande, que quer ser bom, que quer conectar-se, que quer descobrir o Criador. Digamos que, no princípio, todo mundo não quer isso, porque suas qualidades internas que foram criadas pelo ser superior. Então, tratamos como se tudo fosse. Então, você se encontra com seus esforços, relaciona isso quando a luz superior estiver mudando. Esse é o prêmio. Esse é o teu pagamento para que você mude. Pergunta, o que quer dizer buscar as soluções no próximo grau? Porque se está oculto, então como podemos descobrir o próximo grau entre nós? Eu não sei, somente através dos seus esforços, da escolha de que você entende que essa é tudo, a luz está corrigindo a tudo. Mihail, qual é o propósito do workshop? O propósito do workshop é criar uma dezena em que a relação entre si seja similar à luz superior. Então, a luz superior influi nessa dezena e as transforma em estrutura espiritual chamada Partsuf ou Neshama, alma. Mihail. Então, toda a família, o mundo, crianças, trabalho, comer, dormir. E você aqui diz que é de sentar-se numa mesa, sentar-se, falar 1 hora e aí descobrir o Criador. E aí? Pergunta. Então são pessoas que vão apoiar. Tem pessoas que fazem após e nós nos preocupamos isso. Qual é a diferença? Porque aqui, precisamente, Boré se descobre. Porque nós fazemos disso as nossas leis. Boré é a qualidade de otorgamento. O Rav dizia, a dezena nós levamos ao fim a qualidade de otorgamento.
O Rav, o Mikhail, e assim fazer atos bons. O Rav, o que atos bons? Nós somos egoístas, não há nenhum benefício disso. Somente afastam o mundo do reconhecimento do mal e da correção. O Rav, então, se nessa forma que se sentam 10 pessoas se falam, o Rav, somente através da luz que reforma poder despertar a luz que, que nos conecta. O Rav diz, isso já depende da qualidade da alma e de muitas coisas, Boris. Digamos que os amigos gostam do workshop, essa forma de estudo, mas como é possível explicar isso? Rav, eu entendo muito bem que continue com esse esforço, tudo que possa. Tudo que possa, vejam as aulas e pouco a pouco irá ajudar. Há pessoas que para eles é muito difícil sentar no workshop, muito difícil aceitar os animais. Anos podem se passar, inclusive muito mais que anos, e podem também 10, 20 anos. Podem estar nisso e conectar-se e somente começar a entender para que o workshop? Para que ainda levar um resultado muito difícil levar a isso. Sim, há pessoas que desfrutam do grupo, etc. Eu, por minha natureza, sou um lobo solitário, realmente. Se fecha-me, não importa, inclusive numa prisão. Se você me dá o que necessito nessa habitação e nada mais. Semi, um computador e livros? Um computador e livros. Não sei se ela... Não feche a porta, porque eu vou sair, quer dizer, eu vou até me sentar. Tem pessoas que não podem sentar numa casa, tem que entrar na rua, tem que falar com outras pessoas. Samuel, como os cabalistas se comportam na família também? E também inclui as normas do workshop na família? Essa é uma pergunta complexa, porque depende da família, dos tempos, circunstâncias. O melhor é não empurrar esses métodos espirituais ou suas qualidades espirituais dentro da família. Não fazer essas coisas, porque na família é a família, nada mais. Eu tenho que receber o que é necessário, os filhos também, os seus pais, etc. E não há o porquê colocar em todas as coisas que te interessam aqui na Kabbalah. Sêmio, eu já vi que as mulheres que estão no workshop, digamos, uma mulher aí que tinha um filho e tinham 2 filhos. A menina queria o iPhone e o menino queria uma bicicleta. Então sentaram, começaram a falar, fizeram o workshop, ok. Esse é o supostamente na família, uma torta, colocou uma torta na mesa. Isso é o que nós temos e como nós vamos poder dividir essa torta, supostamente? Ante as crianças, as crianças entenderam que não podiam agora quebrar a família e comprar um iPhone ou uma bicicleta. Assim, um workshop está funcionando, organizado assim bem e funciona. Sim, nós temos no workshop, eu estou para descobrir o Criador, mas nesse caso era dividir corretamente, equilibrar o sêmen. Não, por isso que eu me disse que no começo falaram bem entre uns e os outros, ficou tudo claro. Não, cada um tomou uma parte para si. Mihael agora diz que também é para descobrir o Criador. Uma meta é levar-se por cima que se passa na mesa. Então eles começaram a entender o problema. Mihael, é possível usar a mesa redonda como uma solução para problemas? Digamos, um tem um problema na família, dessa forma. Pode ser na família, no trabalho, o Rav. Sim, é possível. Somente que vocês vão solucionar tudo a um nível de entendimento entre vocês. Mas não que vão poder levar-se através de citações cabalistas ou algo assim. Quer dizer, há de solucionar todo, rodar em tudo que vocês se encontram. Digamos um cabalista vai dirigir uma mesa redonda. Digamos um cabalista que modera.
Aonde? Numa causa? Não, na política, entre países, entre as nações. É possível de alguma vez parar guerras e se sentam esses dirigentes de todas as nações, os países, com um cabalista? Quer dizer que isso é semi, como que fazer como um moderador? O Ravi diz. Então, como? Eles participam com os seus egos, seus propósitos, suas metas? Não é possível fazer nada com eles. Nada, porque nunca estarão de acordo contigo. Por que para eles? A sua percepção é da política. É algo completamente diferente do teu. Eles não podem atuar. Não tem nenhum valor similar ao seu. E não lhes pode atrair esses valores. Eles têm um pensamento completamente diferente. Qual é a relação entre o formato do workshop e a tradição de poder solucionar qualquer tipo de problema? O Ravi. Qualquer problema, digamos que vocês fazem perguntas, não é tão clara. Agora você vai dirigir todo tipo de alunos e vai começar a levar isso ao cabo em sua vida e ver que não vai sair disso. Você me pergunta, fazer o workshop fora? Eu entendo esse tipo de perguntas, mas pode ser que não está claro o que vai resultar disso. Então, digamos, você vai fazer um workshop, tomando decisões, e daí leva isso ao fim em sua vida. O Ravi, quer dizer, um workshop pode ser somente com aquele que anseia? O Ravi, não é. O tema não é com anseio. O tema é que ter um grupo que está sob a tua influência e revisá-lo e poder apoiá-los. Tratar de criar-lhes um novo caminho de tomada de decisões. O senhor quer saber qual é a diferença? Uma forma é quando cada um fala de um estado. Outra fala quando todos nós falamos a todos ao mesmo tempo. E outro tempo é quando falamos em workshops e nos calamos e tratamos de falar de uma forma interna. Qual é a diferença? O Ravi. Quando cada um falar segundo o seu ambiente dessa forma eu começo a entender a opinião, a ideia de cada um. Entendo a ideia de um, do zero, do quarto, do quinto, digamos, estar conectado de forma encadeada e falamos, e ao mesmo tempo, como nesse de geral, eu tomo o estado geral dos amigos e participo nisso, nesse estado. Mudamos de caminho entre nós, essa energia, mudamos, mas que algum tipo de entendimento, sentimento ou emoção. E quando nos calamos, queremos transmitir ao outro a nossa forma emocional, que não é expressa através de palavras, senão que é uma forma de sensação, e tratamos de conectar todas essas formas juntas em uma forma em comum. Otorgamento, doação, recíproco de amor e etc. Quer dizer, são técnicas diferentes, mas apesar de todas, tem que levar-nos a algo entre nós e descobramos a qualidade, essa qualidade de otorgamento e amor chamada Boré. Mihail, um workshop em silêncio são para os mais avançados? O Ravi, não é esse tipo de workshop, são diferentes. Digamos, quando as pessoas estão juntas, estão em graus espirituais, para eles é importante fazer esses workshops em silêncio. Mas, portanto, escutar. Eu me recordo, como em aulas mais avançadas com meu mestre, o Rabash, quando ele lia algo do livro dos estudos das 10 Sefirot, era um tema muito avançado e era o suficiente
eram alunos muito avançados. E era suficiente falar uma ou duas palavras, com isso era suficiente. Não era necessário nada mais que isso. E nós, digamos, não necessitávamos horas de explicação. Tudo depende do estado de conexão entre si. Digamos, os cabalistas, já que estão no alcance, eles entendem, o Rav diz, do que quando estão, como podem completar-se um com o outro. E somente assim, comentar algumas palavras. Mihael, nós temos pessoas que já estudam há vários anos, inclusive mais. O melhor, é mais importante que faça esse tipo de workshop. Não é ainda para vocês. O Rav, digamos que um escuta o seu amigo, e já ele vê 138 e diz a mesma palavra, vamos tratar disso. O Rav diz, é um estado, não tem o que fazer? O Rav, sim, aqueles são assim. Mihael, da escolha de que eu estou de pronta repulsão, eu ajudo a avançar? O Rav, sim, ajuda, porque não tem nada mais, mas isso vai ajudar. O que isso tem no grupo? O Rav diz, o ponto no coração, Boré, nada mais. Passar ao silêncio é o melhor? O Rav, é o melhor, mas isso exige muito esforço. E a ação da luz, que se chama luz circundante, etc. Quer dizer, passam anos, até que a pessoa começa a receber porções dessa luz e pouco a pouco começa a ver mudanças nele, começa a entender com o coração o que levou antes. E para poder elevar-se por em cima de tudo isso, pergunta, o Rav diz, todos esses esforços se vão entendendo, não podemos saltar, temos que passar tudo isso. O Samuel, por um tempo tem que encontrar desejo ou não? Digamos, ele repele esses workshops, mas continua. Então, encontre o seu desejo. Pode levantar e se ir? O Rav está obrigado não há o que fazer, inclusive que não resulte agradável, que seja difícil, mas ele tem que fazer isso. O Boris, pedir ao amigo que está falando pelas mesmas palavras 138 vezes, é possível que ele mude e fique um pouco? O Rav, sim, é possível dar algum material interessante. Samuel, muitos dos amigos estão em grupos virtuais. Em chat, o que é mais importante? Fazer uma conversação nesse espaço virtual? O Rav diz, não sei, eu não tenho isto, não faço isso. Eu não tenho nenhuma preparação tão pouco nisso. Então, digamos que eu escrevo a você de uma forma pessoal, ao seu interno, e o resto já se toma das minhas conversações. Na prática, eu não discuto com nada, somente eu dou as aulas e respondo as perguntas. Anular minha falta de consenso com a opinião do círculo ou somente estar do tempo todo no acordo? O Rav diz, depende de como você imagina a si mesmo na conexão com eles. Se é possível, é melhor. Uma pessoa deve dar sua falta de consenso e fazer um esclarecimento. É importante que façam e sirva a meta da aproximação. De que forma fazer isso? Pode ser através de esclarecimentos muito sérios, mas o principal é que, como resultado, se aproxima, nos leva a aproximação melhor com o workshop, do que o workshop. Há vários tipos de workshop, pergunta Michael, o acesso dos estados de Arvut, ou lemos algum tipo de artigo e discutimos sobre isso. Há momentos que nós temos, por exemplo, de tomar uma decepção. Digamos, um grupo de 10 pessoas. Digamos que outra parte pode ser o que é o Rav, o que é essa relação com o workshop? Mihael, não é um workshop, é uma mesa redonda, mas nós queremos solucionar o problema. Como fazer isso?
O Rav, então faça uma votação, não sei o que é uma workshop. Um workshop fala sobre a aproximação. Sim, eles têm que aproximar-se antes de que tomem uma decisão, então assim é necessário. O Mihael, digamos que nos aproximamos e temos que tomar uma decisão. Já somos mãos, mente e coração. Incluem, por exemplo, essa decisão dentro do workshop. O Rav, para poder tomar a decisão, tem que votar. O Rav diz, supostamente o melhor é tomar uma votação, mas tudo depende de como toma a decisão. Mihael, os cabalistas não têm, digamos, uma ordem de relação, um terço, uma relação espiritual verdadeira se torna como uma só. Sim, o Semel diz, tomar assim como uma só boca. Aqui há duas pessoas, há de tomar um ponto em comum, e aí então, se tem 100 pessoas, como vamos falar de tomar essa decisão? Com os amigos tomando decisões práticas desse mundo. Então, como tomamos a decisão juntos? O Rav diz, eles estão no alcance do grau superior. Mihael, então eles têm uma votação? O Rav, sim, fazem uma votação, mas a votação depende do alcance espiritual. Então, digamos, o que temos que fazer. Não haviam discussões ou, digamos, se você se encontra um amigo num grau superior, ao qual você tem que chegar a mais pessoas, levar mais pessoas a isso, então algum tipo de dúvida de como fazer isso aí, ou como fica? Pergunta. Mihael, depois desse programa vamos sentar juntos e temos de decidir qual será o próximo tema de discussão. Então, como tomar essa decisão correta? Então, Mihael, o que você nos aconselha? Sentar-nos em círculos, nos aproximar? O Rav diz, há diferentes opiniões entre vocês? O Semel, às vezes pode ser que tem todo tipo de temas, e como resultado de que os amigos internautas e todo tipo de temas, nossos espectadores podem determinar o que se faça. O Mihael, sim, mas temos muitas opiniões. Então, tudo depende deles. Então, segundo a maioria, pode ser segundo a maioria, mas depende do que querem fazer. Tem que haver um avanço emocional. O que mais tem? Semel. Boris. A mente geral está limitada, de alguma maneira? A mente que nasce nesse círculo está limitada? O Rav está limitada em nossa opção, nossa possibilidade de aproximarmos uns aos outros. Somente nisso está limitada. Se nós podemos nos aproximar de uma forma séria entre nós podemos alcançar a mente do Criador. Quer dizer, a qualidade máxima de otorgamento e amor que se existe em nós. Semel, aqui é uma pergunta séria. Como relacionar alguém que participa no círculo, que em suas palavras faz despertar dúvidas em relação ao método em si e mostra de uma forma clara que escutar a tolice das pessoas. E como faz? O Rav, dá-lhe os dentes, golpeie os seus dentes. Isso é o que se diz na Torá, golpeie os seus dentes, porque vai encontrar essas mesmas normas que já existem na sabedoria da Kabbalah durante anos, e nos trouxeram os cabalistas, senão que fica atuado como os outros. Então você bate nesse tema. Nesse tema não há que discutir. Não há que relacionar, é só que fica. Nós simplesmente temos que tomá-los pelas mãos e ir fora e jogar fora. Com que frequência nós temos que ir aos workshops? Uma vez a semana? Uma vez a semana, nas quintas. Isso que se chama Yeshiva Haverim. Às sextas-feiras, aliás. O que nós faremos durante as aulas para poder absorver o material.
Não tem nenhum outro propósito, senão que assim não se tome em conta como um workshop, senão como um método de estudo. Mihael, isso é uma parte do método de como se abrir o tema. Então, se abrir os demais, tem que fazer o workshop. É tal como os estudantes podem sentar e discutir, e mesmo entre vocês. Somente que para vocês há uma decisão emocional de anular o ego, atrair a luz superior. Mihael, então, de segunda essa semana, necessitam as pessoas de 1 hora para conectar? Já para os amigos é suficiente uma vez por semana? O Ravi. O workshop que vocês fazem durante a aula, Yeshivat Haverim, uma vez por semana. Como que diz que as perguntas para os workshops segundo esse princípio? Como se dirige? O Rav diz eu. O Rav, sim, vocês fazem workshops. Como vocês dirigem as perguntas? O Rav. Eu sei qual é o grau geral do grupo. Tem aqueles que estão... Também nós temos amigos também de Moscou, Peter, Guadalajara, Santiago, na Turquia, no Japão. Eu já me imagino no lugar geral de todos e dou um grau um pouco mais elevado que eles, não mais que isso. Senão, o evangelho não vai ser estendido e não vai chegar num estado que eu não poderei fazer nada. Não é um bom resultado. Eles têm que esforçar-se para poder entender a pergunta e encontrar a resposta. Esse é o propósito, então, fazer esforço para o próximo grau? O Boris diz, segundo os textos cabalistas, os textos cabalistas, o Rav diz, se não entendem os textos cabalistas, tem que voltar a ler muitas e muitas vezes e também nos escrever. O aluno diz, nós temos de 3 a 5 de novembro, congresso em Vilnius, essa é a direção de 3 a 5, do caos à harmonia, em Vilnius, em eurocab.info, vocês podem se informar, nos encontramos lá na próxima semana, nós nos encontraremos uma vez mais antes do congresso, no próximo congresso, e convido a todos que já um espaço, e teremos mais inscritos, e temos que... Nós tínhamos programado 400 pessoas, já temos 650 pessoas. Então, é uma oportunidade incrível de chegar e conselho que aqui se viajam, não viajem, mas que estudem o material do Congresso e veem como podem conectar-se entre si, de uma forma para podermos fazer uma boa conexão entre nós e descobrir a intenção interna do nosso Estado, assim como vai o mundo. E estamos agora num intercâmbio de um grau a outro, e o desenvolvimento egoísta de centenas, milhões de anos, e vai surtir, por isso o ego está como apagando-se. Então nós temos que passar o próximo grau, e espero que nesse congresso realmente sirva para poder chegar a esse novo nível, como nós podemos. E até o próximo domingo, todo o melhor para vocês. Bom fim de semana. De Yeshiva Haverim, às 2h45 da tarde.